Você já se sentiu pequeno demais para realizar algo grande? Como se tudo à sua volta gritasse que você não é suficiente? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. E se eu te dissesse que o que você chama de fim da linha é na verdade o começo de um grande mover de Deus? Esse vídeo pode mudar sua maneira de ver a vida, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma palavra. É uma promessa que já está em movimento. Mas é preciso entender o tempo e como Deus age quando ninguém mais acredita em você. A maioria das pessoas olha para suas limitações como sentenças de derrota. Pensam, não tenho influência, não tenho apoio, não sou nada. Mas a Bíblia revela algo completamente oposto. Isaías 6:22 é uma resposta direta a todos que acham que precisam ser grandes para começar. Deus diz: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Isso é mais que poesia. É um decreto, um selo divino sobre aqueles que o mundo ignora. E talvez, sem saber, você seja um desses escolhidos. Imagine alguém comum, sem muitos recursos, sem destaque, um rosto na multidão. Essa pessoa acorda, vive, luta. E se pergunta, será que um dia algo vai mudar? A resposta está nesse versículo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, Ele escolhe justamente os que ninguém esperava, porque é assim que Ele revela sua glória. Quando o improvável se levanta, ninguém pode dizer que foi sorte. Foi Deus. E foi no tempo certo. Mas atenção, Deus fala algo surpreendente ao final do versículo. Ele diz que, ao seu tempo, fará tudo isso acontecer depressa. Isso soa como um paradoxo. Como algo pode demorar e depois acontecer de repente? Essa é a forma como o céu opera. Existe um tempo de preparação silenciosa, de lágrimas que ninguém vê, de portas fechadas que parecem definitivas. Mas quando chega a hora de Deus, tudo muda. De uma hora para outra, aquilo que era pequeno explode em influência, força e propósito. Você está entendendo? A espera não é castigo, é construção. Cada não que você recebeu até hoje, cada silêncio, cada porta na sua cara, foi Deus te moldando para o que vem. Porque quando Ele agir, será tão rápido que você vai se perguntar por que isso não aconteceu antes. Mas nesse momento você vai entender. Não era o tempo e Deus jamais se atrasa. Ele age ao seu tempo e o faz depressa. Não quando queremos, mas quando estamos prontos. A verdade é que a maioria desiste antes do tempo certo, porque querem respostas imediatas. Mas o versículo não diz que você será grande quando quiser. Ele diz, ao seu tempo, o farei depressa. Isso exige fé. Exige resistência. Exige que você permaneça, mesmo quando tudo diz para parar. E se você parar agora, talvez nunca veja o milagre que estava tão perto. A virada que só precisava de mais um passo. E talvez hoje esse vídeo seja o sinal que você pediu a Deus. Lembra de Davi? Ele era o menor, esquecido no campo. Enquanto seus irmãos desfilavam diante do profeta, ninguém pensou em chamá-lo. Mas foi ele, o pequeno, esquecido, improvável, que Deus escolheu. E quando chegou a hora, Deus o tirou do campo e o colocou no trono. Isaías 6:22 é sobre isso. É sobre Davi. É sobre você. É sobre todos que se sentem invisíveis, mas estão sendo preparados em silêncio para algo muito maior. Você talvez não tenha título, influência, nem seguidores, mas se tiver uma promessa, vocatem tudo. Porque Deus só precisa de uma coisa para mudar uma história inteira. O tempo certo. E quando Ele decide que chegou a hora, nada pode impedir. Nem críticas, nem falta de recursos, nem passado. Porque o tempo de Deus carrega uma força que rompe qualquer resistência. E talvez o seu tempo esteja mais próximo do que você imagina. Sabe por que você está ouvindo isso agora? Porque Deus quer lembrar você de quem Ele é. Ele quer que você saiba que Ele não se esqueceu. Mesmo que tudo pareça parado, Ele está trabalhando. E quando Ele decidir agir, será tão rápido que vai parecer um sonho. Aquilo que você achou que levaria anos, vai acontecer em dias. Pessoas que te ignoraram vão te procurar. Lugares que te fecharam as portas vão te chamar de volta. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas há uma escolha. Ou você continua duvidando ou começa a se preparar. Porque o mover de Deus não espera por quem está distraído. Ele age com quem está pronto. Então talvez essa seja a hora de você se levantar. De parar de se diminuir. De parar de achar que não é para você. Porque a palavra já foi liberada. O menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte. O que você vai fazer com isso? É sua decisão. Você já percebeu como Deus gosta de surpreender? Ele nunca age da maneira esperada. Ele não usa o óbvio, lógico, natural. Ele age quando todos já desistiram. E é nesse momento que o milagre se torna inquestionável. É por isso que você não pode se desesperar no meio do processo. Porque quanto mais impossível parece, mais perto está de se cumprir. Quando tudo parece acabar, Deus começa. E quando Ele começa, não há quem possa deter. A sensação de ser esquecido machuca. Você ora, espera, acredita, e nada muda. Os dias passam.
As promessas parecem distantes e a fé começa a se desgastar. Mas escute isso com atenção. O céu não está em silêncio, está em movimento. Só que nem todo movimento é visível. Deus trabalha no invisível antes de revelar no visível. E enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está alinhando pessoas, lugares e momentos para o tempo exato. É por isso que Isaías 6:22 termina com uma palavra tão poderosa: depressa. Porque quando o tempo chega, Deus não demora, Ele acelera. Ele honra cada lágrima que você derramou, cada madrugada em oração, cada vez que você permaneceu firme mesmo sem entender. Deus não esquece dos fiéis. E mesmo que você não veja agora, Ele já escreveu o seu de repente. E quando Ele disser, é agora, ninguém vai conseguir ignorar o que Ele fez com você. Há uma lógica no céu que a terra não entende. Por isso muitos zombam da sua fé, riem da sua espera. Acham tolice confiar em algo que ainda não aconteceu. Mas Deus usa justamente essa fé cega para manifestar o seu poder. É por isso que Ele escolheu você. Porque mesmo cansado, a boca continua. Mesmo em silêncio você ora. Mesmo sem forças, você segue. E é exatamente esse tipo de coração que atrai o mover de Deus. Você já imaginou como seria a sua vida se essa promessa se cumprisse amanhã? Pense nisso. Acordar e perceber que tudo mudou, que aquilo que parecia impossível se tornou real, que as portas que você nem ousava bater se abriram. Essa possibilidade não é uma fantasia, é uma realidade prometida. O menor virá a ser 1000. Isso não é metáfora, é destino. É sobre um Deus que transforma o anônimo em referência, o esquecido em testemunho. Mas existe um perigo silencioso: a comparação. Quantas vezes você olhou para os outros e pensou que já deveria ter acontecido com você? Quantas vezes achou que estava ficando para trás? Mas escute, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Seu tempo não é igual ao tempo de ninguém. E quando Deus cumpre uma promessa, Ele faz questão de mostrar que foi Ele e só Ele. Por isso não se compare. Say prepare. Não tente apressar o processo. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. A bênção só se sustenta depois do preparo. E Deus não quer apenas te entregar algo. Ele quer que você esteja pronto para manter o que Ele vai te dar. Porque receber sem preparo é correr o risco de perder. Mas quando você espera o tempo de Deus, a bênção vem com estrutura. E ninguém tira aquilo que o céu entregou nas suas mãos. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. Isso é uma convocação divina. Um lembrete do céu. Não pare agora. Porque você está a poucos passos de viver algo que mudará tudo. Talvez seja um novo ciclo. Uma virada inesperada, uma conexão que abrirá portas. Mas para ver isso acontecer, você precisa estar de pé, precisa continuar. Mesmo cansado, mesmo sem sinal. Porque o tempo de Deus sempre chega, e quando chega... Essa promessa de Isaías 6:22 não é para qualquer um, é para os que permanecem. Para os que não vendem sua fé por atalhos. Para os que seguem, mesmo sem aplauso, sem visibilidade, sem apoio. Deus procura corações firmes. E se você chegou até aqui, é porque Ele viu algo em você. Algo que ninguém viu. Algo que Ele mesmo plantou. E Ele não desperdiça sementes. Ele faz florescer no tempo certo. E de forma repentina. Portanto, levante sua cabeça. Reacenda sua fé. Mesmo que tudo à sua volta esteja gritando que acabou, a última palavra vem de Deus. E Ele já declarou: o menor vai crescer. O mínimo será forte. E o tempo dele não atrasa. Quando Ele age é com pressa. É com precisão. E save o que crier. Esse tempo pode começar hoje. A única pergunta que você precisa responder agora é: você está pronto para viver isso? Agora imagine isso. Você entra em um lugar e ninguém te reconhece. Mas minutos depois todos estão perguntando seu nome. O que mudou? Deus te levantou. Quando Deus exalta, não há estrutura humana que consiga explicar. Ele vira a chave. Ele confunde os que achavam que te conheciam. Ele te coloca em posições que ninguém imaginava. E tudo isso começa quando o tempo dele se manifesta. Quando o céu decide agir, ninguém mais tem controle da narrativa. Deus gosta de pegar o improvável e transformar em referência. Ou para José, de rejeitado ou vendido ou esquecido. A governador do Egito, você acha que isso é sorte? Não. Isso é cumprimento de promessa. É o versículo de Isaías 6:22 sendo vivido na prática. O menor se tornando 1000. O mínimo, uma nação forte. E o mais impactante, tudo aconteceu de repente. José foi chamado da prisão direto para o palácio. Deus não precisa de muito tempo. Ele só precisa da hora certa. É por isso que você precisa continuar. Não pare, porque enquanto você pensa que tudo está atrasado, Deus já está escrevendo o seu de repente. Existe um instante que muda tudo. Encontro. Uma ligação, um sim,
uma oportunidade, e esse momento já está sendo preparado. Você não vê, mas está vindo em sua direção. E quando chegar, você vai entender que o tempo de espera foi necessário, porque foi durante esse tempo que Deus te moldou. Sabe o que acontece quando você tenta forçar antes da hora? Você quebra, porque ainda não está forte o suficiente para sustentar o que vem. Mas quando você se submete ao processo, você cresce sem perceber. Deus te fortalece em silêncio. E quando o tempo chega, você não apenas recebe, você aguenta, você lidera, Voca inspira, porque você aprendeu o caminho da obediência. E quem aprende a obedecer o tempo de Deus, nunca perde o que ele entrega. Essa é uma geração acelerada, quer tudo para ontem. Mas os maiores testemunhos nascem da espera. Abraão esperou. Moisés foi preparado por 40 anos. Davi esperou até o tempo de ser rei. E todos eles foram levantados depressa, quando o tempo chegou. O mesmo Deus que fez com eles está prestes a fazer com você. O padrão não muda. A fórmula é a mesma. Promessa mais processo, tempo certo. É igual à aceleração divina. É assim que ele age. Você se sente pequeno hoje? Ótimo, tá no perfil exato que Deus usa. Porque o céu não escolhe o mais bonito, mais rico ou mais influente. O céu escolhe o mais disponível. E se o seu coração estiver disposto, Deus vai te usar, vai te levantar, vai te surpreender. Tudo que ele precisa é de um coração que diga: eis-me aqui. E talvez esse momento agora seja o seu ponto de partida, porque a voz dele está te chamando para viver o que ainda não foi vivido. Não espere o cenário ideal. Não espere se sentir pronto. A maioria dos grandes chamados começa em meio ao caos, no meio do deserto do dor. E é exatamente aí que Deus se revela, porque quando tudo desaba, você finalmente olha para cima e descobre que sua força não vem de fora, vem de dentro, vem de dentro. E essa força é o que te sustenta até que a promessa se cumpra, até que o de repente chegue. Você já viu uma árvore crescer? Ela demora. Primeiro é a raiz, depois o caule, depois as folhas e só muito depois vem o fruto, mas quando vem ninguém segura. Assim é com você. O mundo pode não ver suas raízes, mas Deus vê, e são elas que vão sustentar o peso da promessa. Não deseje fruto sem raiz, porque é na profundidade do invisível que Deus constrói a grandeza do visível. E quem tem raiz, suporta a colheita. Talvez hoje você esteja em silêncio, sem palco, sem holofote, sem reconhecimento. Mas isso não significa ausência de propósito. Pelo contrário, os maiores movimentos de Deus começam em silêncio. Jesus passou 30 anos no anonimato, para viver 3 anos de explosão. Você está sendo escondido por um tempo, mas não é esquecimento, é proteção. Deus está guardando você do aplauso precoce, para que quando for revelado, ninguém possa apagar o que ele vai fazer. E agora vem o mais importante, você precisa decidir o que vai fazer com essa palavra. Vai ignorar e continuar como está, ou vai tomar uma posição, porque a promessa está liberada, mas quem ativa é você, com fé, com obediência, com constância. Isaías 6:22 é mais do que um versículo bonito. É uma convocação, e talvez, só talvez, esse seja o exato momento em que o tempo de Deus começou a correr em sua direção. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pulsando. É como se esse versículo tivesse sido escrito exatamente para o seu momento. E talvez tenha sido mesmo, porque Isaías 6:22 não é só uma promessa geral. É uma palavra específica, Bibaan, direcionada como uma carta do céu escrita para o seu coração. Deus está dizendo: eu te vi, eu te escolhi, e sim, vai chegar a sua hora. E quando chegar, será rápido. Tão rápido que vai parecer impossível. Você já imaginou como será esse momento? Quando tudo aquilo que parecia distante se aproximar de forma repentina, as portas vão se abrir, as respostas virão, as conexões certas vão acontecer. Não porque você forçou, mas porque Deus liberou, porque o tempo chegou, porque o céu decidiu, e quando o céu decide, ninguém na terra pode impedir. Não importa quem tentou te parar, não importa quem te desprezou. Quando Deus diz vai, tudo obedece. E nesse instante, tudo que parecia sem sentido fará sentido. Você vai olhar para trás e entender cada não, cada espera, cada lágrima, e vai agradecer por não ter desistido. Porque se você tivesse parado antes, teria perdido tudo isso. Mas agora não. Agora é tempo de viver o novo. É tempo de ser levantado. É tempo de ver Isaías 6:22 se cumprir na sua vida. E quando isso acontecer, todos saberão. Foi Deus, não foi esforço humano. Foi favor divino. Muitos vão se perguntar, como isso aconteceu com ela, com ele? E a resposta será simples. Foi o tempo de Deus, porque o que ele promete, ele cumpre, ele não mente, ele não falha. E ele escolhe justamente os improváveis para mostrar que a glória é dele. Então, prepare-se, porque a próxima estação da sua vida será marcada por aceleração. Aquilo que estava travado será destravado.
O que estava oculto será revelado, e o que era mínimo será forte. Mas lembre-se, tudo começa com fé. E fé não é sentir. Fé é decidir confiar, mesmo sem entender. É caminhar mesmo no escuro, é seguir mesmo sem sinais. Porque quem crê obedece antes de ver. E quem obedece antes de ver, vê coisas que ninguém mais vê. Deus está te chamando para andar nesse nível. Para viver uma fé que atrai milagres, que atrai o cumprimento de promessas, que atrai a aceleração do céu. E essa fé começa hoje. Você pode até se sentir pequeno agora, mas Deus está olhando para você como alguém pronto para ser resposta, pronto para ser transformação, pronto para ser usado. E o que você chama de pouco, Deus chama de suficiente. Porque com Ele, o pouco vira muito, o nada vira tudo, o improvável vira escolhido. E você vira instrumento. Isaías 6:22 está se levantando como uma bandeira sobre sua história. Você foi marcado por essa palavra. O mundo pode tentar te rotular, te limitar, te esconder, mas Deus já decidiu. É você. E quando o céu define, a terra se curva. Pessoas serão levantadas para te ajudar. Oportunidades virão sem que você tenha que correr atrás. A graça vai te empurrar para lugares que seus pés não poderiam alcançar. Porque não será sobre você, será sobre Ele. E o nome dele será glorificado através da sua vida. É assim que Deus age, de forma sobrenatural. Então se prepare, não só emocionalmente, mas espiritualmente. Fortaleça sua fé, alinhe seu coração, busque mais a Deus, porque quanto mais próximo dele você estiver, mais sensível você será para reconhecer o tempo. E quando o tempo chegar, você não vai hesitar. Véi sem muva, vai ocupar o lugar que já está reservado para você. Vai viver o cumprimento de uma promessa que parecia impossível, mas era só questão de tempo. Não tenha medo. A promessa é grande porque o propósito também é. E Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar. Ele te trouxe até aqui para te levantar. E Ele fará isso do jeito dele, na hora dele, com pressa. Porque quando o tempo chega, nada mais segura. E agora, hora de cry. É hora de levantar. É hora de declarar: o tempo chegou. E eu estou pronto para viver tudo aquilo que Deus preparou. E se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que está prestes a desistir. Deixe seu comentário com a palavra acredito. Se você crê que Isaías 6:22 vai se cumprir na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho. Juntos, vamos espalhar promessas vivas para quem precisa ouvir. Porque o tempo de Deus, come